descida do Espírito Santo. Aqui foi o começo da igreja. Aqui foi o começo. Jesus subiu aos céus e aí a igreja começou a ser formada pelos seus discípulos. Como eu e você. Nós somos discípulos do Senhor para formar uma igreja. Convidar, trazer um parente, né? Ministrar a palavra. E eu queria ler essa palavra com vocês. Está no livro de Atos 2. E diz a palavra: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por ele línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do... E todos foram cheios do... E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando de judeus, ou os religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estavam confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos os homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um da nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitavam na Mesopotâmia, judeus, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. E ele vai ensinando, e no final, no 13, ele vai dizer: e outros zombando dizia: estão cheios de vida. É forte isso, né? Então vamos sentar, louvando o nome do Senhor. Nós estamos aqui para discernir a voz do Senhor. Eu creio que cada um teve uma experiência no particular, de você sair determinado para alguma coisa e o Senhor falou: não vai. E o Senhor falou: não é dessa forma. E você cismar que vai ser daquele jeito. E Deus está falando para você que não vai ser dessa forma. Deus está falando para você esperar. Essa é uma campanha de você dar testemunho do que Deus já fez na tua vida. De você discernir a voz do Espírito Santo. Irmãos, é o dom que eu e você mais temos que pedir nessa época. O discernimento do Espírito. Irmão, tem muita confusão acontecendo. Tem muita gente falando que Deus falou e Deus não falou. Mas eu costumo dizer: eu não estava lá. Eu não ouvi. Eu não vi. Mas Deus ouviu e Deus viu. Não tem nada que eu e você venhamos a fazer que Deus não possa ter registrado lá no céu. E aqui diz que cumprindo-se, então conformou aquilo, né? Os discípulos estavam todos concordantes no mesmo lugar. Porque nós temos que ter concordância, igreja. Como a gente viu aqui no final, tinha no meio desse povo um povo que estava duvidando. Isso é sério, igreja. Porque o único pecado que não tem perdão é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo manifesta de uma forma ali, se o Espírito Santo manifesta de outra forma, ele é Deus, porque ele é a Trindade. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. E se ele está falando da forma que ele quer, usando quem ele quer, quem sou eu para você para questionar? Nós vamos prestar conta disso, igreja. Nós temos que ter cuidado com a palavra que sai da minha boca, porque ela é lançada. Não tem como você pegar de volta. E uma coisa que o servo de Deus, como ele diz aqui no capítulo 2, versículo, né? No versículo 1, concordantemente no mesmo lugar. Concordância. E de repente veio do céu um som. Veio da onde, a igreja? Do céu. Como um vento veemente, impetuoso, encheu. Você já sentiu a presença? Quando a palavra vem sendo ministrada e Deus te toma, Deus fala no teu coração, isso é Espírito Santo, igreja. Esse é o Espírito Santo falando, eu falando contigo. E a gente precisa estar ligado, se desliga das coisas ali fora. Porque se você estiver ligado com o trono, tu vai receber. É uma coisa gostosa, igreja, quando Deus confirma uma coisa. Eu falei com a minha pastora, domingo eu saí de casa, estudei no sábado, mesmo que eu gosto de ler, e ali eu fiz uma prova com Deus, o Senhor confirma.
E aí, na administração no culto da manhã, da busca do Espírito Santo, e a festividade, e a Santa Ceia, foi algo tremendo a administração que teve aqui. E no finalzinho, a preletora vai cantar um hino. E ela cantou o hino da palavra que eu tinha estudado. Coisa linda quando você está na sintonia com o Espírito Santo. Grande verdade, se você não tivesse ligado, você não vai entender que Deus está falando contigo. Essa é uma noite da gente entender o que Deus vai falar com cada um de nós. A preletora já está ali. E Deus já encheu ela e deu graça para ela, para ministrar sobre a igreja. E para a gente encerrar. E foram vistas por ele línguas repartidas, como de fogo. E estavam pousando sobre cada um deles. Sabe por que estava pousando, pastora? Em cada um, porque eles estavam concordando. Tinha uma ligação na igreja. E o Espírito Santo estava alcançando cada coração. E vai dizendo que em Jerusalém estavam habitando os judeus ou os religiosos. Irmão, vamos derrubar a religião. Eu me vigio para não ser religiosa. Eu já fui muito. E eu falo, Senhor, tira isso de mim. Fica na palavra, não pode fugir da palavra. A palavra é lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. Para a minha vida é a tua vida. A palavra é a tua bússola. É o teu alimento para a alma. Medita nela de dia e de noite. Mas a gente não pode ser religioso, porque a gente vai sempre com o dedo acusador. E aqui diz, para a gente entender, que vieram de vários lugares. E ele fala aqui no final, no 13, né? Olha só, no 12. E todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns para os outros. Que dizer disso? É tão gostoso a gente receber algo que você falou no particular com Deus. E Deus usa um vaso, Deus usa na palavra, Deus usa o hino, vai ter um corinho de fogo. Gente, aproveita o culto, porque você não vai sair da mão vazia. Mas tinha alguém no 13, e outros zombando diziam, estão cheios de vinho. Sabe isso? Está zombando, está duvidando do poder de Deus. Vamos ter cuidado com isso. Você sabe, você acha que Deus não viu cada um desses aqui? Dependente aqui que era de uma cidade de outra, Deus viu a cada um. Às vezes vem os convidados, às vezes vem uma pessoa que está caminhando. Deixa Deus trabalhar. O processo de libertação é gradual. Ele vai acontecendo. Mas o Senhor enche. O Senhor usa quem Ele quer. Que o Espírito Santo tenha liberdade para falar no meu e no teu ouvido nessa noite. Que eu e você possamos alimentar, sair e encerrar essa campanha. Eu estou levando resposta para minha casa. Eu estou levando a voz suave e firme do meu Deus. Eu estou levando para minha casa. Eu creio que você vai dar testemunho aí. Porque é gostoso você sentir que Deus falou contigo. Você dobrou o joelho em casa, você palestrou com Ele, lá fazendo o seu arroz, limpando o seu carro, no seu trabalho, e você palestrando com Deus. E Deus aqui está te respondendo. Que essa presença do Espírito Santo, essa voz doce e suave, venha falar comigo e contigo nessa noite. E aqueles que zombam, desdenham, aqueles que duvidam, deixa eles com o Senhor. Porque o coração da gente tem que estar sincero diante do Senhor. Que a graça do Deus vivo seja sobre cada um. Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.